Olá, adolescentes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta para mais uma lição da nossa EBD nesse domingo de manhã. Que domingo lindo, que dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Então é o seguinte, a última lição do nosso trimestre. Chegamos ao final de mais um trimestre. Sabe o que isso significa? Significa que domingo que vem tem um novo trimestre e com mais lições maravilhosas para a nossa vida. E essa lição de hoje vai falar sobre o amor do pai por seus filhos. E antes de mais nada, nós queremos fazer uma oração. Quero convidar a você que está aí para orar conosco, pedir a Deus para que abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos entender, compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque se deitamos, dormimos e levantamos é porque o Senhor nos tem sustentado. Deus, queremos te louvar, Senhor, por cada adolescente, Senhor Deus, por cada vida, Senhor, por cada alma, Deus. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós, meu Pai, não somente, Senhor, filhos, mas também adoradores e aqueles que buscam almas para o teu reino. Faça de nós, meu Deus, pequenos missionários para o teu reino. Que sejamos grandes na tua presença, ó Pai, ó Deus Santo, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Te louvamos, te agradecemos, crendo na resposta divina, crendo, Senhor Deus querido, no mover dos céus em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amigos, é isso aí, minhas amigas, meus adolescentes queridos. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Lucas 15, lembra lá quando nós estudamos sobre achados e perdidos e falamos sobre a ovelha perdida? Pois é, voltamos aqui para falar sobre o filho pródigo, ou falar sobre o pai amoroso, Porque, olha só, a leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Confere aí. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés,
E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. E a mensagem que Deus tem para nós é Lucas capítulo 15, versículo 20. Texto áureo, né? Diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, abraçou e o beijou. Lucas capítulo 15, versículo 20 é o nosso texto áureo. Então vamos lá, vamos para a nossa lição de hoje. Vamos descer um pouquinho aqui mais e vamos ver a primeira parte, né? Hoje, na hora de aprender, o filho perdido, o filho que partiu. Antes de começar a falar sobre o filho, vamos relembrar achados e perdidos. Quando Jesus estava na casa dos publicanos, publicanos quem eram? Eram os judeus cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam de judeus impostos para Roma. Então eles eram mal vistos, eles não eram bem vistos diante da sociedade. Eram pessoas que ficavam à margem da sociedade por ser esse tipo de pessoa. Mas Jesus se assentava com eles. Jesus se assentava com eles para ensinar a eles, para influenciá-los, não para ser influenciado. Essa é a grande diferença. Mas a sociedade religiosa da época, os fariseus, eles achavam que Jesus não podia fazer aquilo. Fala que é filho de Deus, fala que é santo, mas senta com os pecadores. Então, o que Jesus faz para ensinar uma lição para esse tipo de gente? Faz o seguinte: quando começa a contar parábolas de, por exemplo, primeiro foi a da ovelha perdida, dracma perdida, e depois filho pródigo. Repare que na ovelha perdida, a ovelha se perde. Agora, a ovelha, ela sabe que está perdida? A ovelha se perdeu. Ela sabe que ela está perdida? Sabe. Quando você tem um animal se perde, a gente sabe, ele sabe que ele se perdeu. Ele sabe que está longe do dono. Ele sabe que está longe de casa. Porém, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não consegue encontrar o caminho de volta para casa. É por isso que o pastor sai à procura da ovelha. Aí,
Jesus continua a parábola falando. E qual de vós, ou seja, continuou o mesmo sermão, a mesma história, o mesmo ensinamento. Ou qual de vós, aí começa a falar da dracma perdida. A mulher perde a dracma dentro de casa. Agora eu te pergunto, a dracma, ela sabe que está perdida? Não, claro que não. A dracma é animata, é matéria, não tem vida. Mas a mulher foi atrás da dracma perdida. Estava perdido dentro de casa, mas não sabia que estava perdido. Aí depois, em algumas traduções fala, e continuou. Ele começa a falar sobre o filho pródigo. Aí no filho pródigo, começa a falar, né, sobre a questão do filho que se perde, vai embora, do pai, e depois fala também do filho que ficou em casa. Aí podemos voltar lá para a dracma perdida e para a ovelha perdida. Na ovelha perdida, o pastor perdeu a ovelha fora. Na dracma, a mulher perdeu a dracma dentro de casa. O pai perdeu um filho fora, mas também perdeu um filho dentro que não sabia que estava perdido. Vamos descobrir. A história de hoje fala de dois jovens perdidos. Olha só, hein? Geralmente nós damos enfoque somente naqueles que se perderam lá fora, somente naqueles que foram lá para fora. E quantos não estão perdidos dentro da casa do pai? Vamos continuar. Um que saiu de casa e outro que ficou perdido dentro de casa. Um que achou que seria livre fora de casa e outro que se sentia escravo dentro de casa. Um que desejou a morte do pai e outro que jamais desfrutou dos benefícios do pai. Entretanto, ambos foram alvos do insistente, envolvente, gracioso e acolhedor e generoso amor do pai. Quando a gente vai ler a Bíblia, aí tem lá o título bem lá em cima. Parábola da dracma perdida. Parábola do filho pródigo. Aquele título ali foram colocados depois. Ele não contém no escrito original. Outro título que mais seria interessante para essa parábola seria a parábola do pai amoroso. O enfoque da palavra é mostrar o quanto Deus te ama, enquanto Deus nos ama, o quanto Deus ama a cada um de nós. Por vezes, nós evangélicos vemos os escribas e fariseus censurando Jesus por causa de alguma coisa e às vezes em função de algo que ele falou, né? Outros porque algo que ele fez nos sábados, outras coisas assim, né? E agora, os fariseus, como eu já falei, eles estavam indagando Jesus porque ele estava com os publicanos e com os pecadores. E Jesus começa a dar o sermão a eles. E agora vamos falar sobre o filho perdido que partiu. Essa história é sobre um pai que tem dois filhos e estava prestes a vivenciar talvez a cena mais dramática que um pai poderia. Quando nós lemos ou vemos no mundo oriental, no Oriente Médio, jamais isso poderia acontecer. Um filho chegar até o pai, isso é um desrespeito total. Nós, no mundo ocidental, nós temos uma visão do pai, infelizmente, mais distorcida, devido até mesmo que é a mídia, né? A gente, por exemplo, vai assistir, né, alguns filmes, alguns desenhos e vê um pai meio mais fraco, um pai paspalhão, um pai sem muita autoridade. Por exemplo, vai assistir os Flintstones, né? Ou os Jacksons, né? Onde o pai é um paspalhão. Os Simpsons, por exemplo, né? Então, assim, onde o filho perde total respeito pela figura do pai. Mas no mundo oriental, no Oriente Médio, principalmente no mundo islâmico ou no mundo judeu, é bem diferente. A figura do pai, né, ela é bem respeitada. Então, era quase impossível, né, um pai ouvir isso de um filho. Ouvir: pai, me dá a parte da minha herança. Ou seja, nós sabemos que, o que é herança? O pai morre, a herança é dividida entre os filhos, ou entre, né, quem deixar o testamento. Então, o que acontece? O filho enterrou o pai vivo. Antes dele querer os bens, ele perdeu o respeito pelo pai. Ele perdeu o desejo de estar perto do pai. Ele perdeu a vontade de ter comunhão com o pai, de viver com o pai, de desfrutar das coisas do pai. Então ele chega até o pai
e fala: pai, dá-me parte da minha herança, da fazenda, que eu vou sair pelo mundo e vou desfrutar do mundo. Tal atitude era equivalente a desejar a morte do pai. Diante do pedido do pai, divide a herança entre os 2 filhos. O pai dividiu, repara que, hein? O outro filho também recebeu a herança, hein? Mais na frente vamos falar sobre isso. Então, o filho pega a herança do pai e vai desfrutar com seu dinheiro em um lugar longe, em outro país, né? Ele vai desfrutar seu dinheiro. Um país que ficava muito longe, e passar a viver uma vida cheia de pecado, desperdiçando tudo que tinha. Agora é o seguinte: o pai podia dizer não para o filho? Podia. Não, fica quietinho no seu canto aí e vai trabalhar, menino. Eu quero falar aqui sobre uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus nos concedeu a capacidade de escolha. Seja você adolescente. E outra coisa, falar, hein? Muitas vezes é na adolescência, é nossos 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos por aí, que nós tomamos muitas decisões que vai trazer consequências horríveis em nossas vidas. Primeiro, toda decisão, toda atitude traz consigo consequências. O filho desejou, entre aspas, ser livre. O filho desejou gastar o dinheiro com o que quisesse, ser livre. E fez. O pai assim o permitiu. Isso significa que nós temos um livre-arbítrio. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Mas você vai ser escravo das consequências do seu livre-arbítrio. Você vai ser escravo das consequências. Né? Até mesmo as palavras dizem assim que nós somos... sobre silêncio e palavras. Nós somos o quê? Dono do nosso silêncio, porém escravo de nossas palavras. Nós somos livres para fazer o que quisermos, mas somos escravos da consequência. Olha o que o sábio Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o teu coração no dia da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Toma a atitude que você quiser. Você é livre. Aí tem ponto e vírgula e diz: saiba, porém, que todas essas coisas ditará Deus juízo. E ele continua. E agora ele dá um conselho: afasta, pois, o teu coração e remove a tua carne do mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. O livre-arbítrio Deus nos concedeu, mas também junto do nosso livre-arbítrio vem as consequências das nossas péssimas, más escolhas. O filho saiu, foi para o mundo, foi curtir a vida, foi curtir a sua adolescência, foi curtir as baladas, foi curtir os seus rocks. E quanto tem dinheiro, tem amigo. Mas acabou-se o dinheiro, acabou-se os amigos. E quando ele tinha dinheiro, ele tinha aparência felicidade. Tanto é que é vaidade, são coisas vãs. Mas uma hora o dinheiro acaba. Uma hora o dinheiro acabou. E com ele foi a felicidade. E com ele foi os amigos. E com ele foi a falsa sensação de liberdade. E agora? Não tem dinheiro. Não tem amigos. Não tem para onde ir. Aquele mesmo lugar que eu era aceito antes, não sou aceito mais. Porque não tenho mais dinheiro. Porque eu não consigo mais ir na escola. Antes eu era aceito no lugar porque tinha uma condição melhor, porque eu usava a mesma roupa da mesma marca, porque pagava um lanche para os colegas. Então eu tinha uma certa liberdade, acesso a lugares. Mas quando acaba o dinheiro, quando temos mais condições, será que os nossos amigos vão continuar? Amigo de verdade, a Bíblia fala que aquele que tem muito amigo, ele está próximo à ruína. Mas também existem amigos mais chegados que irmãos. Seu verdadeiro amigo, ele não está com você por causa do que você tem, ou do que você pode ostentar. Ele só anda com você se o seu telefone, se o seu celular for de marca intermediária, maior, melhor, um iPhone, ou coisa assim. Não, o seu verdadeiro amigo, ele vai andar com você porque ele é seu amigo, porque ele gosta da sua presença, porque ele gosta de estar com você, independentemente do que você esteja usando ou do que você esteja fazendo. É claro, se você fizer coisa errada, se você fizer a não ser que você também seja o péssimo amigo, o mau amigo, o amigo que conduz as pessoas para o caminho errado. Não faça isso. Amigo que é amigo também não vai te oferecer nada de errado.
né? Se o seu amigo te oferece drogas, que tipo de amigo ele é? É uma droga de amigo. Então não é. Sai fora. Né? Por mais que a vontade venha de conhecer coisas novas, sai fora. Essas coisas novas aí levaram muitos amigos para a sepultura muito novo. Muitos jovens e adolescentes que não tiveram nem oportunidade tiveram, mas não aproveitaram de um dia voltar para os caminhos do Senhor. Na sua adolescência, se desviaram, né? Na sua juventude, saíram da presença de Deus, né? Cantaram aquela musiquinha, vou dar a volta no mundo, eu vou. Deu uma volta no mundo e nunca mais voltou. Então fique na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Fique aqui. Fique na presença, fique na igreja, fique com os amigos da igreja, fique com um verdadeiro amigo, fique na casa do Pai. Não te afaste. Ele voltou, mas antes, ele conseguiu um emprego de alimentar porcos. E ali a Bíblia fala que ele desejava comer as bolotas, a comida que eles davam para os porcos. Para o judeu, porco era um animal impuro. Olha só as condições que aquele jovem rico foi parar. Que aquele herdeiro, que aquele príncipe, aquele que vivia uma vida de príncipe, hoje vive uma vida de praticamente pedinte, mendigo, no meio da rua, jogado às traças. Né? Mas aí, acontece algo tremendo na vida dele. Ele se arrependeu. Quando ele estava naquela situação de miséria, naquela situação de angústia, naquela situação ele pôde ver que lá fora não se comparava com as belezas, com as maravilhas, com as alegrias que ele tinha na casa do Pai. Ele caiu em si. Ele começou a pensar. Na casa de meu pai, até os empregados trabalham melhor do que isso, ganham melhor do que isso, vivem melhor do que eu. Até os empregados, eles vivem melhor do que eu. E eu aqui, nessa vida. Quem me vê aqui não sabe e nem descobre, nem percebe que eu sou filho de rei. Às vezes quem vê você, vê um adolescente, vê um jovem, vê uma pessoa na rua, às vezes não sabemos o quanto ela já passou na vida e está naquela situação. É por isso que nós devemos anunciar o amor de Deus, pregar o evangelho de Jesus Cristo, de um Pai que nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional. Mas e o perdão de Deus? É incondicional? Deus coloca uma condição aqui para perdoar. Qual é? Arrependimento. O perdão de Deus já está liberado. Mas para que eu possa alcançar o perdão de Deus na minha vida, eu tenho que me arrepender. Levantar-me-ei, irei ter na casa de meu pai. Atitude. Ele teve uma péssima atitude ao sair. Ele carregou consigo horríveis consequências porque saiu. Estava agora em um momento difícil da vida, que ele nunca pensou que iria passar por isso. Às vezes pensou que o dinheiro ia durar para toda a vida. Às vezes pensamos que a alegria lá fora vai durar por toda a vida. Mas a alegria no mundo é passageira. Jesus, né, a alegria que Deus nos dá é uma alegria, o fruto do Espírito é uma alegria que vai além da circunstância, acima da circunstância, é uma alegria tremenda. Então, ele se arrependeu. Ele diz, quando ele cai em si, ou seja, percebendo o equívoco de ter saído de casa e desprezado o pai, então ele decide voltar arrependido. Primeiro, o que eu falei, primeira coisa que ele fez não foi pedir dinheiro, foi desprezar o pai. Tem muita gente que quer o que é de Deus, mas não quer Deus. Pai, me dá as suas bênçãos, me dá a sua herança, me dá o que é meu. Eu quero o que é meu. Como se tivesse algum direito, né? É por isso que muitos de nós estamos nos perdendo. Porque nós queremos o que é de Deus, mas não queremos Deus. Mas agora vamos falar do arrependimento. Ele se arrependeu. Na casa de meu pai, tem muitas pessoas que vivem em situações bem melhor do que eu. Então vou me levantar. Ei, se levanta. Ei, atitude. Ei, a casa do pai está aberta para você. A porta da casa do pai, elas estão abertas esperando por você, para você vir, para você voltar, para você chegar. Para você chegar.
né? O que aconteceu quando ele voltou? O pai estava onde? No portão, na porta de casa esperando, né? Então ele decidiu voltar e, pela misericórdia do pai e a fim de apenas empregado, pai, eu só quero ser seu empregado. Eu não quero nem ser mais filho, não. Eu não quero nem dormir na casa grande. Deixa eu dormir nos quartos do empregado. Deixa eu dormir. É como se um filho pedisse a herança do pai de uma empresa, depois voltou e agora, pai, eu não quero nem ser acionista, não quero mais nem fazer parte da empresa. Eu só quero ser um cargozinho aí de gerente, de porteiro. Eu só quero mais ou menos isso. Eu só quero estar aqui. Porque aqui é melhor que lá fora. Não importa se eu seja diácono, pastor, obreiro, eu quero estar aqui dentro. Porque aqui é melhor do que lá fora. Qualquer lugar aqui é melhor do que lá fora. Muitas vezes, muitas pessoas saem da igreja, se desviam da igreja com uma estupidez de falar o seguinte: eu saí da igreja porque fulano falou mal de mim. Eu saí da igreja porque eu não gostei do que fulano falou. Porque na igreja tem um monte de pecador, tem um monte de gente pior do que eu. Deixar de vir para a igreja porque aqui tem pecadores é a mesma coisa de você ficar doente e não querer ir para o hospital. O que você vai encontrar? Quando você chega no PA, sua mãe, seu pai, te leva para o PA, para o pronto-socorro. A primeira coisa, você está doente, você está precisando do médico. Mas você está doente. Quando você chega lá na porta do pronto-socorro, seja ele qual for, a primeira coisa que você vai encontrar é quem? Não é o médico, não é. São pessoas doentes e às vezes até pior do que você. Pai, mãe, me leva para casa, tá cheio de doente aqui. Não, vão ficar lá até o médico te atender. Assim também, né? A casa de Deus é o grande hospital, onde todos nós precisamos ser tratados por Deus. E o médico dos médicos, ele está nos tratando. Ele quer tratar você, suas dores e suas feridas. Então, quando o filho volta, agora tem uma coisa chamada alegria. Mas para isso, é necessário arrependimento. Arrepender-se dos pecados. O livre-arbítrio, eu quero falar com você, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mas o diabo não respeita o nosso livre-arbítrio. Ele aproveita que pecamos e cada vez que pecamos ele vai nos acorrentando, vai nos algemando, vai nos prisionando cada vez mais nas suas prisões, nos seus embaraços, nos seus pecados, para que possamos morrer sufocados em nossos pecados. Porque o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que Deus tem para mim e para você, a vida eterna, né? E olha só, então quando você se arrepende dos seus pecados e volta para a casa do Pai, não há julgamento. Não há julgamento. Não há a famosa frase: eu te avisei, eu te falei, você vai quebrar a cara. É isso que o pai fala com ele? Não. O pai vê ele, vai para lá, você estava morto, você está morto, para mim você está morto ainda. Não. Ele corre em direção ao filho. Ele não espera nem o filho chegar, ele corre em direção ao filho, porque agora tem alegria. A alegria de chegar em casa, ele percebe que ao invés de acusação, castigo, o pai o recebe com perdão e acolhimento. Nesse momento, o pai organiza uma grande festa para celebrar o retorno do filho. Promoveu festa e fazer uma festa por causa dele. Repare, quando ele perdeu o dinheiro, adolescente, ele não podia mais nem ir em festa nenhuma. Ele não tinha mais condições, nem pagando, condições de pagar para ir em nenhuma festa, nenhuma balada, nenhum rock, não sei como é que diz agora, né? Nenhum rock, nenhuma balada. Ele não conseguia ir para lugar nenhum mais. Mas quando ele chega em casa, foi feita para ele, simplesmente por causa da vida dele, uma grande festa. Uma grande festa, a qual o motivo principal era a volta dele. O filho que parecia estar morto, né? Mas só que aconteceu uma coisa nessa festa. O pai olha para um lado, olha para o outro. E o filho mais novo dessa parábola representa quem agora? Os cobradores de impostos.
Foi ele, o filho mais novo. Representa os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que se distanciam da presença do Senhor. Aqueles que se iludiram com o mundo, fora dos limites da casa do Pai Celestial. Jesus estava ensinando aos seus ouvintes que, apesar das escolhas erradas que fazemos, o arrependimento pode nos trazer de volta para a presença de Deus. Então, o filho mais novo representava os publicanos, os cobradores de impostos. Deus está pronto para oferecer perdão para o filho que se arrepende. Então, o perdão de Deus está condicionado ao nosso arrependimento. O filho perdido que ficou dentro de casa. Vamos falar sobre o filho perdido. Mas antes disso, antes de falar sobre isso, vamos falar sobre o seguinte. Você está vendo aí, vou falar um pouco sobre a nossa oferta. Você puder agora ofertar, fazer a sua oferta aí, QR Code aí do Pix ou PicPay, faça a sua oferta. Vai estar passando um louvor aí, um pequeno trecho de um louvor. Eu quero que você medite na letra desse louvor, que fala muito aos nossos corações. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante de despertei,
servindo em sua casa, eu sou livre. Agora vamos falar do filho perdido que ficou dentro de casa. Hã? Como assim? Filho perdido dentro de casa? Eram dois. Um foi farrear no mundo, pediu a herança. O pai reparte entre os dois a herança. E agora ele volta e de repente tem um filho perdido dentro de casa? Sim. Será que tem pessoas perdidas dentro da igreja? Será que tem pessoas que estão na igreja apenas por escravidão? Obrigação? Por que será? O que me move estar na presença de Deus? O que me move estar na casa de Deus? Vamos falar sobre isso. O filho mais velho sempre foi o fiel, né, ao pai. Ele nunca se rebelou e saiu de casa. Ao receber a notícia do retorno do seu irmão, ao ver a festa que o pai estava promovendo, ele ficou indignado. Ele criticou a atitude misericordiosa do pai, em resposta ao retorno do filho que estava perdido. O filho mais velho demonstrou profunda decepção com tudo o que estava acontecendo, irritado. Escolheu ficar do lado de fora da casa, olha só, perdendo a festa, bicho bobo. Reclamando de ter trabalhado toda a vida como escravo e nunca ter recebido um cabrito para festejar. Oh. Na cabeça dele, o pai jamais poderia perdoar aquele que demonstrou tamanha ingratidão pela família. Ele estava decidido a não perdoar o pai pelo que fez e não perdoar o irmão pelos seus atos. Olha só, vamos ser sinceros. Eu falei aqui sobre a empresa, né? O pai tem uma empresa, tem dois filhos. O mais velho é aquele que fica, você vê na empresa assim, um escritório, até de noite, madrugada, com a luz acesa, lá trabalhando, estudando, se dedicando. E tem um filho mais novo, que só quer saber de playboyzar, né, curtir, não quer saber de nada. Enquanto o mais velho, estudando. O mais novo já fez 5 faculdades, não terminou nenhuma, né? Só vai para a escola para fumar né? Aquela vida bem leviana. E uma hora ele fala, pai, é o seguinte, né? Eu tô querendo partir aí, velho. Tô querendo curtir a vida aí, tô querendo ir para fora aí do país, né? Tô querendo, para Cuba ninguém vai. Tô querendo ir para os Estados Unidos, né? Tô querendo ir para as Bahamas, para esses países aí, quero curtir a vida, né? O pai dá a parte a ele e tal, e de repente ele quebra a cara, ele volta. Aí o pai coloca ele como gerente, tá? De novo. Coloca ele como acionista de novo. Se você, no lugar do irmão mais velho, qual é a sua atitude? Não vamos ser hipócritas. Porque aqui, olha só, temos dois sentimentos. O mais novo, que não escondeu em momento nenhum seus sentimentos pecaminosos. O mais novo que foi, entre aspas, fiel à sua infidelidade. Não usou máscara, em momento nenhum usou máscara, né? Foi sincero. E o mais velho que estava dentro de casa, mas com o coração endurecido. Uma vida religiosa, uma vida sem compaixão, uma vida sem misericórdia. Tanto é que ele fala, eu estou trabalhando como escravo. Sempre trabalhei. O que é fácil? É muito fácil também, nós queremos condenar, né, a atitude do irmão mais velho, enquanto às vezes muitos de nós agimos como ele. Quer dar um exemplo? Quando alguém volta para Jesus, quando alguém vem para Jesus, no momento do culto é maravilha, é gostoso tal, mas depois parece que acaba aquela emoção do culto e nós não nos preocupamos mais. Aí quando aquela pessoa que aceita Jesus começa a se destacar na igreja, começa a fazer algo na igreja, começa a trabalhar na igreja, eu estou aqui na igreja tem 57 mil anos e até hoje não sou nada. Sou membro de banco. Membro de banco é prego, é parafuso, né? Você é membro do corpo de Cristo, né? Então, meu amigo adolescente, muitas vezes nós somos tentados a tomar essa atitude. Mas existe um pai amoroso que ama tanto que se afastou como aquele que está perto. Mas, repara aqui, né? O caráter daquele que ficou dentro de casa só foi revelado quando estava longe e voltou. Senão ia ficar ali, pro resto da vida ali, desviado dentro da igreja. Afastado da presença de Deus dentro da igreja, né? Não curtiu as coisas passageiras do mundo
e nem curtiu a real presença de Deus, né? A comunhão com Deus, que é muito importante, a comunhão com Deus, né? Então, o filho mais velho da história representa quem? Os escribas, os fariseus, os religiosos. Que, né, nós que damos o dízimo, nós que estamos no templo, nós que fazemos isso, nós que estamos, tem levita aqui, tem várias pessoas aqui do cunho religioso, e esses aí estão fora. Então Jesus chega e fala, tanto eles como vocês precisam de uma coisa chamada amor de Deus. Precisam voltar ao princípio, precisam retornar ao princípio, precisam, tanto você que foi lá para fora, que curtiu vir lá fora, precisa abandonar o mundo, quando você que está aqui dentro, que abandonou o mundo, precisa abandonar o seu ego, a sua egodolatria, né, que é adorar a si mesmo, né? Ó como eu me adoro, ó como eu... Né? Então, é disso que Jesus está ensinando aqui, que o amor de Deus abrange a todos, né? E o pai amoroso? Vamos falar sobre o pai amoroso, né? Essa parábola, do começo ao fim, aponta a direção do amor do pai. Agora, se você for prestar atenção, a parábola termina como? O pai convidando o filho para entrar. E aí? Está aparecendo aquelas a seguir, cenas do próximo capítulo. Será que o filho entrou? Será que o filho entrou? Mais adiante nós vamos ver sobre isso. Como vimos, o pai foi ao encontro do filho mais novo para abraçá-lo, mas também foi ao encontro do filho mais velho perguntar por que você não entrou na casa. Aí o filho mais velho fala, pai, estou aqui, tu faz isso, faz aquilo, tal, tu nunca me deu nada. Meu filho, o que é meu é seu, tu está sempre comigo, tu tem comunhão comigo, tu desfrutava da minha comunhão, da minha presença todo dia. Isso não bastava? O que são os cabritos? O que é um cabrito para quem está perto do dono da fazenda? O que é um cabrito para quem tem o privilégio de poder ter comunhão? O que é uma bênção? Quando você tem o privilégio de estar próximo ao abençoador e ser canal de bênção para o seu próximo. O que é uma simples cargo, vamos dizer, o que é uma simples oportunidade na igreja? Quando você está próximo, tem a oportunidade de estar próximo ao Pai Celestial, desfrutar do amor do Pai Celestial. O mais longe não desfrutava porque estava longe. O mais perto não desfrutava porque estava perto, mas estava afastado. Estava dentro de casa. Agora, vamos lá. O que estava longe não podia abraçar o pai. E será que aquele que estava perto abraçava o pai? Será que aquele que estava perto abraçava o pai? Preste atenção. Você está perto. Você está na casa de Deus, adolescente. Você tem a oportunidade de todo dia abraçar o pai com a palavra, lendo a palavra, fazendo o seu devocional da palavra, orando, jejuando, evangelizando, tendo comunhão com o pai. Isso é excelente. O que é um cabrito? Perto do dono da fazenda, né? Você está perto do dono, do rei. Desfrute da presença dele, desfrute da graça dele, da comunhão dele, da comunhão com ele, né? Agora, vamos lá falar sobre o pai amoroso, né? Que abraçou tanto o que estava longe como o que estava perto. A graça soberana de Deus, né, não é uma exibição arbitrária da graça de Deus. A fim de que recebê-la, o crente deve crer, ou seja, devemos crer. Existe um Deus amoroso que chama todos para perto de si. O amor que Deus demonstra aos cobradores de impostos e pecadores em nada nega ou anula o seu amor pelos escribas e fariseus. O amor que Deus demonstra por aqueles que estão longe não anula o amor que ele tem por aqueles que estão perto. Deus ama tanto os que estão longe como também que estão perto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos adolescentes, meus queridos irmãos, né, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Ora, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie.
nas suas obras. Então nós somos salvos, único e exclusivo pela a graça de Deus. Vamos lá, conclusão. Definitivamente não há como ficar indiferente ao tamanho amor revelado por nós. O Pai Celestial continua amando e chamando pecadores ao arrependimento. Ou seja, assim como o Jesus Cristo, não foi à toa que ele morreu de braços abertos. Os braços de Jesus não estão mais pregados na cruz, mas estão abertos, esperando por você. Estão abertos. Compartilhe esse vídeo com seu amigo da escola, com seu amigo adolescente da escola. Fala para ele o quanto Jesus o ama, o como o amor de Deus quer alcançá-lo, para que ele possa desfrutar do amor de Deus. Eu sei que Deus me ama. Sim, eu sei que Deus me ama, tal. Eu sei que Deus me ama. Ele me ama, todo mundo. Eu sei que ele ama todo mundo, ele ama, sim. Mas você já foi alcançado pelo amor de Deus? Você já sente o amor de Deus na sua vida? Você desfruta do amor de Deus em sua vida? Então, essas parábolas, Lucas 15, ela é especificamente para demonstrar o tão grande é o amor de Deus para com a nossa vida. A Bíblia em si, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Ela é a carta de amor de Deus para a humanidade. É através dela que conhecemos Jesus. Então a Bíblia toda em si é um ato de amor. Na lição 5 que eu falei, nós falamos sobre na lição que nós falamos sobre achados e perdidos, eu fiz uma pergunta. Em Hebreus 12, fala assim: e olhando para Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2, e olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, ou seja, alguém propôs uma alegria para ele. Olha, eu vou te dar uma grande alegria se você suportar a cruz. E continua: e pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual foi a alegria que o Pai propôs para Jesus? Vamos parafrasear. Vamos lá. Olha, meu filho, se você morrer na cruz, você vai ter uma surpresa, você vai ter uma alegria. Eu vou dar a você um presente. Se você conseguir passar por tudo isso, eu vou te dar um presente, uma alegria. Qual, Pai? Bom, a sua destra eu já assento, eu já sou Deus, né? Anjos cantando, eles já cantam para mim. Eternidade, eu já sou eterno. Bom, Pai, eu tenho tudo aqui. O que faltava para Jesus, então? Olha aqui. Olha o texto, fala. E olhando, né, e para Jesus, e pelo gozo, ou alegria que lhe estava proposto. Sabe qual é a alegria que foi proposta para Jesus? Se você morrer na cruz, suportar a afronta, conseguir vencer através da sua morte, você não vai ter só anjos cantando para você. Então qual é a alegria, Pai? Parafraseando, Jesus é onisciente, tá? Onipresente e onipotente. A presença do Fábio, a presença do Mateus, a presença do João, a presença desse adolescente. Sim, se você morrer na cruz, eles vão vir até você e vão vir para o céu. Então a alegria que foi proposta para Jesus é a minha, a sua, a nossa presença no céu juntamente com Ele. Ele não nos tinha. Nós éramos escravos do pecado. E através do sangue dele, nós fomos comprados. Porque ele comprou para si com o seu sangue homens, mulheres, crianças de todas as tribos, línguas e nações. Então, você mesmo, você que está me assistindo agora, você é o motivo da alegria de Deus. E a alegria de Deus, ela é a nossa força. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E eu quero convidar a você para estar hoje à noite no nosso culto aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Estamos aqui no novo endereço, na Expedito Garcia, aqui próximo, aqui do lado do INSS, atrás da Câmara Municipal de Cariacica. Tem a Polícia Civil, tem a antiga fábrica do couro. Estamos aqui nos reunindo, adorando a Deus, e você é o nosso convidado especial. E você, adolescente amigo, convida aí, manda aí o convite para o seu amigo vir hoje à noite no grande culto de adoração a Deus. E eu quero orar por você. Eu quero, nesse momento, concluir essa lição e orar por você, falando que o Pai Celestial continua nos amando
e braços abertos, calçar de novo as sandálias do evangelho no seu pé, a aliança, colocar o anel no seu dedo novamente, falando que você não é empregado, você não é escravo, você é filho. Você é filho. Mas, meu adolescente querido, sabe de uma coisa? Muitos versículos da Bíblia falam que Deus é pai, mas Deus não é avô. Cuidado, hein? Pensa você, só porque você é filho de crente, que Deus é seu avô. Não, não. Você também tem que ser crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que se converter, se arrepender, aceitar Jesus e ter ao Deus como pai. Amém? Deus em Cristo possa nos abençoar. Estamos orando e encerrando essa lição maravilhosa. Deus querido, Pai amado, louvamos a Ti, Senhor, por este momento, Pai. Continue a nos abençoar, Senhor, abrir nossa mente para que possamos, Senhor, compreender e entender melhor a Tua palavra, Pai. Dê-nos um dia, uma semana abençoada na Tua presença, que possamos dar fruto nesse dia, Pai, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Te louvamos. Amém. É isso aí, hein? Deus abençoe cada um de vocês.